Roda a vinheta, vai! Sejam bem-vindos a mais um pós-créditos e chegou a hora de falar de um dos filmes mais aguardados dos últimos anos, das últimas décadas provavelmente, Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Mas antes de falar do filme, 3 avisos muito importantes. O primeiro, esta é uma crítica sem spoiler. Tá no título do vídeo, mas não custa nada ressaltar isso. O segundo aviso é que esse tipo de filme costuma trazer muita gente nova pro canal, então caso esse seja o primeiro vídeo que você assista, é bom saber que eu fiz uma maratona aí de vídeos para se preparar aí para Batman vs Superman. Eu falei de alguns filmes dos dois personagens, né, das versões clássicas deles no cinema, o Batman do Tim Burton e o Superman do Richard Donner, e das versões modernas. No caso eu escolhi Batman, o Cavaleiro das Trevas de Christopher Nolan e o Homem de Aço de Zack Snyder. Então, os links estão na descrição do vídeo. Vale a pena conferir, principalmente se você ainda não viu Batman vs Superman, para relembrar aí as encarnações mais marcantes dos dois personagens no cinema. E o terceiro aviso é que a parceria do Posterity com Acabou de Acabar, o canal parceiro do Pós-Créditos, continua. Eles estão fazendo aí pôsteres de cinema com frases marcantes e artes sensacionais. Os pôsteres de março já estão disponíveis para você comprar e conferir. Você pode escolher o tamanho A3 ou A4 se você quer com moldura ou sem. Os pôsteres estão com 20% de desconto. O link para comprar um, dois ou todos está aqui na descrição do vídeo também. Então corre lá para conferir e escolha o seu. E agora vamos falar de Batman vs Superman. Uma vida inteira. Esse é o tempo que os fãs estão esperando aí para ver Batman vs Superman na tela grande. Não importa a idade, já são décadas aí de espera e finalmente Zack Snyder foi incumbido aí de reunir os 3 personagens mais icônicos dos quadrinhos, porque a Mulher Maravilha está nesse meio também, em um único filme. Então já vou tirar aqui uma coisa do caminho. Batman vs Superman é um filme muito bom, eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi, porém eu queria ter ficado mais feliz, eu queria ter sido surpreendido por algumas coisas, falar que, putz, queimei minha língua, o que eu pensei que ia ser assim realmente não foi. O marketing do filme, que foi polêmico de certa maneira, porque mostrou muita coisa, revelou coisas ali que muita gente pensou que não deveria revelar, e essas pessoas estavam certas, não deviam ter revelado muita coisa que revelaram nos trailers, mas de qualquer maneira pode-se dizer que o marketing foi completamente transparente. Ele não vendeu um filme errado, ele não mentiu pra você. Batman vs Superman, A Origem da Justiça é exatamente aquilo que os trailers mostraram, pelo bem e pelo mal. Mas falemos das coisas boas primeiro. Batman. Eu, como muita gente, né, achou um absurdo quando o Ben Affleck foi escalado para o papel do Batman. Isso até começar a ver os trailers. Aí eu comecei a pensar, tá bacana de Batman, o cara tá legal de Bruce Wayne, acho que a coisa vai dar certo. E deu muito certo, é uma das melhores coisas do filme. Marcelo, você acha que o Batman do Ben Affleck é melhor que o Batman do Chris? Eu me recuso terminantemente a entrar nessa discussão, me recuso. Eu não vou ficar aqui comparando versões completamente diferentes e igualmente boas, não adianta. O Batman do Ben Affleck é muito, muito bom, o personagem é muito bem construído no filme inteiro. Ele tem algumas atitudes ali que foram um pouquinho questionáveis pra mim, mas eu vou deixar isso pro vídeo de spoilers, mas é um personagem muito interessante, tanto Bruce Wayne quanto Batman. Ben Affleck mandou muito bem no papel, tava no momento perfeito da carreira dele para ser o Batman. Quando o Batman entra em ação, é de arrepiar. É um Batman realmente trazido ali dos quadrinhos e dos videogames pro cinema. Outros destaques ficam por conta do Jeremy Irons, que faz um Alfred sensacional. A dinâmica entre o Alfred e o Bruce Wayne é muito boa nesse filme. Os diálogos entre eles são excelentes. E é um daqueles personagens que aparece pouco, mas que a gente fica com vontade de ver mais. Eu fiquei bem surpreso com esse Alfred. Eu pensei que ele ia ser tipo uma peça de decoração no filme, ia ser irrelevante, mas no final das contas ele tem uma importância, ele tem ali até um certo destaque no filme. Por outro lado, quem parece que tá ali forçada é a coitada da Amy Adams como Lois Lane. Continuo achando ela muito boa como Lois Lane, mas o roteiro ele sofre para conseguir encontrar um lugar para ela no filme. Existe essa necessidade meio doida
que o Zack Snyder tem. Ele fez isso em Homem de Aço, ele repete aqui em Batman vs Superman, essa necessidade doida da Lois Lane estar junto com o Superman em tudo quanto é canto. Isso não é necessário, em alguns momentos soa forçado. A gente fica se perguntando, mas o que essa mulher tá fazendo aí? Gal Gadot, eu não sei como fala o nome dela, eu estou falando assim, se estiver errado me desculpem, mas ela está muito boa como Mulher Maravilha. Um dos maiores méritos desse filme é que quando ele acaba você fica com vontade de ver o filme solo da personagem. Quando ela finalmente aparece ali em toda a sua glória, é um momento triunfal, um momento que a galera vibra no cinema. Ela fora dos trajes da Mulher Maravilha não chega a impressionar muito, mas deixa instigado, né? Um mérito da Gal Gadot nesse filme é que ela deixa a gente instigado a ver mais da personagem. Quem não funcionou pra mim realmente foi o Jesse Eisenberg, que foi uma sensação muito esquisita, porque eu achei o personagem muito legal, principalmente nas cenas em que ele se mostra mais vilão, mais ameaçador. Eu gostei do personagem, só que o problema é que nessas cenas que ele se mostrava mais ameaçador, eu vi o Jesse Eisenberg falando aquelas coisas e eu ficava imaginando 5 atores diferentes para interpretar o personagem. Não achei que ele funcionou, foi uma sensação bizarra. Ver um personagem muito interessante interpretado por um ator que não combina com ele. Foi um sentimento esquisito. Achei a trilha sonora fantástica, é insana, é uma trilha sonora grandiosa, é assinada pelo Hans Zimmer e pelo Junkie XL, que é o autor da trilha sonora de Mad Max. Por ter essa parceria aí meio inusitada, é um trabalho bem atípico do Hans Zimmer e pra mim funcionou. Acho que funciona dentro desse filme. Pra esse filme, dada a atmosfera que o Zack Snyder construiu nele, a trilha sonora funcionou muito bem. E falando em Zack Snyder, o cara sabe como ninguém fazer um filme bonito de se ver, esteticamente falando. O filme é muito bonito de se assistir, tem cenas belíssimas, tem momentos ali grandiosos, ele sabe construir esses momentos grandiosos, ele entende a importância desses momentos, eles são sempre momentos épicos ali, quando a batalha do Batman vs Superman finalmente acontece, quando Batman, Superman e Mulher Maravilha se unem ali na batalha final, a própria batalha final, ver os três ali em ação, é muito bacana, é muito empolgante, por isso mesmo as cenas de ação são muito boas, a batalha em si é muito boa, apesar de que se você viu os 4 trailers que foram lançados, infelizmente você viu pelo menos 90% da batalha. Então assim, ela é muito boa, é muito emocionante ver ela na telona, é uma coisa surreal, mas talvez pra quem viu todos os trailers se perde um pouco aquele sentimento de não estar acreditando que tá vendo aqui. Por outro lado, quando os 3 personagens, quando os 3 super-heróis se juntam ali, aí sim vem esse sentimento. Além disso, apesar da luta entre o Batman e o Superman não ser muito longa, ela é sim bem construída. Tinha aquela dúvida, né? Por que os dois vão lutar? O roteiro ele consegue ali construir uma situação que torna a batalha dos dois inevitável, porém, existe um porém. Eu queria que não existisse, eu juro pra vocês que eu queria que não existisse. Eu queria começar a gravar esse vídeo com um sorriso gigante no rosto, falando que esse filme é uma obra-prima inesquecível, que você vai no cinema, você vai adorar, mas o mundo não é assim, o peão sempre para de girar, nem todos os sonhos se realizam, e esse filme tem problemas sim. São problemas que estragam o filme, que tornam o filme ruim? Eu saí do cinema com vontade de tacar pipoca na tela? Não, muito longe disso. Nenhum dos problemas desse filme chega a tornar o filme ruim. Nenhum dos problemas que ele tem chega a tornar ele um desastre. Mas os problemas que o filme tem atrapalham sim. Eu saí do cinema pensando, putz, aquilo foi muito legal, mas putz, teve aquele negócio que não foi muito bom. E o X da questão aqui é o Zack Snyder. O Zack Snyder, cara, ele é um fã de quadrinhos e dá gosto de ver o quanto ele ama super-heróis, o quanto ele ama quadrinhos, o quanto ele admira essa arte. Isso é muito bacana, você vê isso transparecendo no cinema. Ele é um fã de quadrinhos tanto quanto nós somos, só que é aquela questão, sabe quando a gente às vezes está naquele papo nerd com os amigos e fica pensando, putz, se eu fosse fazer um filme da Liga da Justiça, ele seria assim, assim, assado. Isso é muito legal na nossa cabeça, só que se a gente realmente parasse para dirigir esses filmes, talvez eles não fossem sair tão bons quanto a gente imagina. E o Zack Snyder, veja só, ele é um fã de quadrinhos que é também diretor de cinema. O problema é que vamos encarar a realidade. Se você pensa só como um fã de quadrinhos, o filme não rola. Você precisa pensar como um diretor de cinema. E essa é a questão do Zack Snyder. Ele precisa balancear essas duas coisas e ele não consegue. Na verdade, tem momentos que ele consegue sim balancear as duas coisas. São nesses momentos que o filme brilha, que são os momentos que eu já citei. As cenas conclusivas ali, a batalha dos dois e a batalha final, são momentos em que o Zack Snyder, diretor de cinema, e o Zack Snyder, fã de super-heróis, conseguem trabalhar juntos e entregam momentos memoráveis. E o Zack Snyder, fã de quadrinhos, consegue colocar ali sim vários agrados para os fãs
que são muito bacanas e que não atrapalham no andamento do filme, como por exemplo, referências a quadrinhos clássicos da DC, como O Reino da Manhã e Crise nas Infinitas Terras, e alguns outros que eu não vou falar aqui, vou deixar pra falar no vídeo de spoilers. A estrutura do filme lembra muito em alguns aspectos O Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, toda a questão de ficar mostrando ali os telejornais é muito bacana, minimiza um pouco o excesso no filme e não chega a ser irritante. Então essas coisas são legais, quando ele utiliza ali referências a quadrinhos, né, seja na estrutura do filme, seja em cenas ou em momentos do filme, mas isso não atrapalha no andamento, isso é bacana. Porque assim, é importante o Snyder ter esse lado de fã de quadrinhos, porque ele sabe o que vai agradar os fãs. Só que a questão é que pra funcionar como filme, em alguns momentos, o Zack Snyder, fã de quadrinhos, tinha que baixar um pouquinho a bola e deixar o Zack Snyder, diretor de cinema, trabalhar. E ele tinha que sentar ali para assistir o filme e pensar como diretor, será que essa cena é necessária? Será que a gente precisa forçar dessa maneira o ponto de que a Liga da Justiça vai surgir? Será que já não está claro no filme, por toda a atmosfera do filme que isso vai acontecer? Será que essa sequência toda do deserto é realmente necessária? É bacana para os fãs, mas já tem tanta coisa bacana para os fãs, precisava um pouco mais de um trabalho de direção para parar as pontas, para fazer um filme que fosse mais coeso, mais enxuto. O Zack Snyder, ele é bom, cara. Eu acho que ele pode ser bom se ele conseguir trabalhar esse lado de diretor dele tão bem quanto ele trabalha o lado de fã. O filme ele é todo escancarado, todo disperso, com algumas tramas fechadinhas nele. E tinha que ser o contrário, ele tinha que ser um filme fechado, mas com algumas portas abertas para o futuro. Enfim, para entrar em maiores detalhes, só se eu fizer aí o vídeo com spoilers mesmo. Portanto, eu encerro aqui o vídeo sem spoilers de Batman vs Superman: A Origem da Justiça, dizendo que o filme é muito bom sim. Ele tem seus excessos, ele tem coisas que poderiam ser facilmente evitadas, porém é um filme lindo de se assistir esteticamente, tem sequências de ação sensacionais, os dois protagonistas são bem construídos, o conflito que dá título ao filme é uma situação bem construída, bem estruturada ali, e quando ele acontece é sensacional e faz sentido, não é forçado, porém o filme cai em algumas armadilhas fáceis de roteiro. É um filme de um fã de super-heróis que é cineasta e deveria ser um filme de um cineasta que é fã de super-heróis. Então, por mais que seja divertido, tem problemas que não tem como ignorar. No fim das contas, Batman vs Superman: A Origem da Justiça é um filme nota 7. E este foi mais um pós-créditos. Confira o vídeo sem spoilers aqui assim que ele estiver no ar. O link vai aparecer aqui embaixo. Enquanto ele não está no ar, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!